Rafael acordou sobressaltado com o som de um tiro quando pela noite lisboeta, mas ao abrir os olhos, percebeu que era apenas o estrondo de um trovão. No entanto, o verdadeiro choque veio quando viu mensagem no celular: "Preciso da tua ajuda, filho do meu melhor amigo. É uma questão de vida ou morte." Essa mensagem, enviada pelo pai de Diogo, o seu amigo de infância, desencadeou uma cadeia de eventos que o levaria a questionar tudo o que acreditava sobre lealdade, amor e identidade. Rafael, um jovem de 24 anos que trabalhava como professor de história em uma escola secundária de Lisboa, sempre se sentiu preso entre dois mundos. De um lado, a família conservadora, católica devota, que esperava que ele se casasse e formasse uma família tradicional; do outro, os seus sentimentos reprimidos por homens, que ele escondia como um segredo vergonhoso. Diogo, o seu melhor amigo desde a universidade, era o único que sabia da sua orientação sexual, mas mesmo assim, Rafael nunca se assumira publicamente. A mensagem veio de Sr. António, um homem de 50 anos, viúvo e dono de uma pequena livraria no Bairro Alto, conhecido pela sua rigidez moral e pelo apego às tradições portuguesas. No dia seguinte, Rafael encontrou-se com António em um café antigo perto do Tejo. O homem parecia envelhecido além da conta, com olheiras profundas e mãos trêmulas. "Rafael, eu sei que és próximo do Diogo", começou António, a voz baixa para não ser ouvido pelos clientes ao redor. "Ele está metido em problemas. Descobri que ele gosta de homens. Encontrei cartas, fotos. Ele está envolvido com alguém, e isso pode destruir a nossa família." Rafael sentiu o estômago revirar. Diogo nunca lhe contara sobre um relacionamento, mas o pior era que António o olhava como se esperasse que ele confirmasse ou negasse algo sobre si próprio. António continuou, explicando que descobrira as cartas escondidas no quarto de Diogo, que agora vivia sozinho em um apartamento em Alfama. "Eu preciso que fales com ele, que o convenças a parar com isso. És professor, és inteligente, ele ouve-te. Se a minha irmã souber, ou os vizinhos. Em Portugal, ainda há quem julgue, quem ostracize. Eu não quero perdê-lo." Rafael assentiu, mas por dentro, uma tempestade rugia. Como poderia convencer Diogo a negar quem era, quando ele próprio lutava contra o mesmo demónio interno? Aceitar o favor significava trair os seus próprios sentimentos, mas recusar poderia significar o fim da amizade com Diogo, ou pior, expor-se. Naquela noite, Rafael ligou para Diogo, marcando um encontro no dia seguinte. Diogo, um arquiteto de 25 anos, alto e atlético, com um sorriso fácil que conquistava todos, apareceu no bar habitual com uma expressão despreocupada. "O que se passa, Rafa? Pareces tenso." Rafael hesitou, mas acabou por contar sobre a mensagem do pai. Diogo empalideceu. "Merda." Ele descobriu sobre o Miguel. Miguel era um artista de rua, de 27 anos, que Diogo conhecera em uma exposição em Chiado. Eles estavam juntos há 6 meses, em segredo. Diogo explicou que Miguel era tudo o que ele sempre quisera, alguém que o fazia sentir vivo, autêntico. Mas a família, especialmente o pai, ainda vivia nos valores antigos, influenciados pela Igreja e pela sociedade conservadora de Portugal. Se o pai souber detalhes, vai surtar. Ele acha que é uma fase, uma escolha errada. Rafael sentiu uma pontada de inveja misturada com dor. Ele nunca tivera coragem para um relacionamento assim. "E se eu te ajudar a esconder?" Ou a confrontar, sugeriu, mas Diogo abanou a cabeça. "Não, Rafa. Eu preciso de decidir sozinho. Mas obrigado por avisares." Os dias seguintes foram um turbilhão para Rafael. António ligava diariamente, pressionando por atualizações. "Fala com ele, convence-o a ir à igreja, a procurar ajuda." Rafael sentia-se como um traidor em potencial. Por um lado, compreendia a dor de António, o medo de perder o filho para o julgamento social, as fofocas nos cafés, o isolamento familiar. Por outro, via em Diogo o reflexo da sua própria luta, a angústia de amar em segredo, o peso da dupla vida. Uma noite, sozinho no seu apartamento em Benfica, Rafael chorou pela primeira vez em anos, questionando se algum dia poderia ser livre. Entretanto, Miguel entrou na equação. Diogo pediu a Rafael para o conhecer, achando que talvez ele pudesse ajudar a mediar. No encontro em um parque junto ao rio, Miguel revelou-se um homem sensível, com tatuagens que contavam histórias de viagens e perdas. "Eu amo Diogo, mas não quero forçá-lo a escolher entre mim e a família", disse Miguel, os olhos fixos no horizonte. Rafael sentiu uma atração inesperada, não física, mas emocional, a inveja de alguém que vivia abertamente a sua verdade.
A tensão aumentou quando António descobriu uma foto de Diogo e Miguel no Instagram, postada por engano. Ele confrontou Rafael: "Tu sabias e não disseste nada. És cúmplice disto." Rafael defendeu-se, mas as palavras saíram trêmulas. "Senhor António, o amor não é uma escolha errada. É quem eles são." Pela primeira vez, Rafael verbalizara algo próximo da sua própria verdade, mas o custo foi alto. António desligou o telefone, furioso. Os dias após o confronto com António foram um inferno para Rafael. Ele mal dormia, atormentado por pesadelos onde via Diogo sendo expulso de casa, ou pior, agredido por estranhos homofóbicos nas ruas de Lisboa. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento gay aprovado em 2010, ainda carregava vestígios de preconceito, especialmente em círculos mais tradicionais. Rafael sabia disso por experiência própria. Na escola, ouvia colegas professores fazerem piadas sobre maricas, e na família, o tio padre sempre pregava contra o pecado moderno. Diogo, por sua vez, decidiu confrontar o pai. Marcou um jantar em casa, convidando Rafael como apoio moral. A casa de António, uma velha moradia em Belém, cheirava a livros antigos e a memórias da falecida esposa. Quando Diogo anunciou: "Pai, eu amo Miguel. Sou gay, e isso não muda", o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. António levantou-se devagar, o rosto vermelho de raiva. "Como podes fazer isto à tua mãe? À nossa família? Em Portugal, nós respeitamos as tradições." Diogo rebateu: "As tradições não definem o amor, pai. Eu sou o teu filho, independentemente de quem amo." Rafael interveio, tentando acalmar: "Senhor António, pense no Diogo. Ele precisa do teu apoio." Mas António virou-se para ele: "Tu, que eu pedi ajuda, estás do lado dele. Traidor." As palavras feriram Rafael como uma faca. Ele saiu dali sentindo-se culpado, como se tivesse falhado em todos os papéis: amigo, confidente, filho substituto. Na rua, sob a chuva fina, Diogo abraçou: "Obrigado por estares aqui. Mas agora, é entre mim e ele." Miguel, ao saber do confronto, quis ajudar. Encontrou-se com Rafael em um café em Príncipe Real, o bairro gay-friendly de Lisboa. "Eu sei que o pai do Diogo é duro, mas talvez com tempo." Rafael abanou a cabeça. "Tempo? Ele está destruído. E eu? Eu sinto-me responsável." Miguel tocou-lhe no braço, um gesto de conforto que despertou em Rafael memórias reprimidas de toques proibidos. "Tu estás a lutar pela tua própria batalha, não é? Diogo contou-me sobre ti." Essa revelação abalou Rafael. Diogo traíra o seu segredo. "Ele só queria que eu entendesse o quão difícil é para ti também", explicou Miguel. Rafael sentiu raiva, mas também alívio: alguém via a sua dor. No entanto, isso complicou tudo. Agora, Miguel sabia, e isso poderia espalhar-se. Rafael decidiu confrontar Diogo. "Como pudeste contar? Era o meu segredo." Diogo pediu desculpas: "Eu confio no Miguel. Ele é discreto." "Mas Rafa, talvez seja hora de assumires também." A pressão familiar de Rafael intensificou-se. A mãe ligou, convidando-o para um almoço dominical. Lá, com tios e primos, o tema veio à baila: "Ouvi falar de um vizinho cujo filho é diferente." "Graças a Deus, os nossos são normais." Rafael engoliu em seco, sentindo o peso da hipocrisia. Ele queria gritar a verdade, mas o medo paralisava-o. "Mãe, e se um de nós fosse assim?", perguntou hipoteticamente. Ela riu: "Não brinques com isso, filho. Seria uma vergonha." Entretanto, António não desistia. Enviou uma carta a Diogo, exigindo que terminasse com Miguel ou perdesse o apoio financeiro. Diogo, furioso, mostrou a Rafael: "Ele acha que pode comprar a minha identidade." Rafael aconselhou paciência: "Fala com ele de novo. Mostra que és o mesmo filho." Mas por dentro, Rafael questionava as suas próprias escolhas. Aceitar o favor inicial fora um erro? Ou era o preço da lealdade? Miguel propôs uma reunião a 4, ele, Diogo, Rafael e António. Rafael relutou, mas concordou. No encontro em um restaurante calmo em Cascais, as tensões explodiram. António acusou Miguel de corromper o filho. Miguel defendeu-se: "Eu amo, senhor. Não é corrupção, é amor." Diogo chorou, e Rafael, no meio do caos, sentiu-se o pivô de tudo. Quando António saiu batendo a porta, Diogo virou-se para Rafael:
obrigado por tentares, mas talvez eu tenha de escolher. Os dias seguintes trouxeram mais dor. Diogo mudou-se temporariamente para a casa de Miguel, cortando contato com o pai. António, isolado, ligou a Rafael: vê o que causaste. O meu filho foi-se. Rafael rebateu: não fui eu, foi o teu preconceito. Mas as palavras ecoavam vazias. Ele começava a perceber o custo das decisões, a lealdade a Diogo custara a amizade com António, e a sua própria repressão custava a sanidade. A ruptura entre Diogo e António deixou Rafael no centro de um furacão emocional. Ele viajava diariamente entre o trabalho na escola, onde fingia normalidade, e as chamadas noturnas de ambos os lados. Diogo, agora vivendo com Miguel em um pequeno estúdio em Bica, falava de liberdade, mas a voz tremia de dúvida. E se o pai tiver razão? E se isto destruir tudo? Rafael tranquilizava-o: tu mereces ser feliz. Mas as palavras soavam hipócritas, pois ele próprio não o era. António, por outro lado, mergulhava na depressão. Rafael visitava-o na livraria, onde pilhas de livros empoeirados espelhavam o caos interno do homem. Eu criei-o para ser forte, não para isso, desabafava António. Rafael, corajosamente, partilhou um pouco da sua história. Senhor, eu entendo a luta do Diogo porque passo pelo mesmo. António ficou em silêncio, depois explodiu: então és como ele. Por isso o defendes. Rafael negou, mentindo para se proteger, mas o dano estava feito. António via-o agora como inimigo. Essa mentira pesou em Rafael como uma âncora. Na escola, um aluno confidenciou-lhe ser gay e sofrer bullying. Rafael aconselhou a ser forte, mas sentiu-se fraudulento. Professor, como lida com o preconceito? Perguntou o rapaz. Rafael hesitou, enfrentando-o, um dia de cada vez. Mas ele não o fazia. Isso levou a uma crise: confrontar a família ou continuar na sombra. Miguel, sentindo a angústia de Rafael, convidou-o para uma caminhada no mirador da Senhora do Monte. Lá, com Lisboa aos pés, Miguel abriu-se: eu saí do armário aos 18. Perdi amigos, mas ganhei liberdade. Tu podes fazer o mesmo. Rafael confessou a atração que sentira por homens, mas o medo de rejeição. A minha família é tudo para mim. Miguel respondeu: mas e tu? Não és nada. Diogo, ao saber dessa conversa, sentiu ciúmes. Estás a aproximar-te do Miguel, acusou. Rafael negou, mas a semente da desconfiança foi plantada. Isso levou a uma briga. Diogo achava que Rafael usava a situação para explorar os seus sentimentos. Tu pediste ajuda ao meu pai, e agora isto. Rafael saiu magoado, sentindo a amizade rachar. António, em um ato desesperado, contactou a família de Rafael, contando sobre Diogo e insinuando sobre ele. A mãe de Rafael ligou furiosa: o que é esta história? O Diogo é, e tu estás envolvido. Rafael defendeu-se, mas a dúvida instalou-se. No almoço familiar seguinte, o interrogatório veio: filho, és normal? Ele negou, mas as lágrimas traíram-no. Saiu dali prometendo nunca mais voltar. A tensão culminou quando Diogo descobriu que Miguel e Rafael se encontravam para conversas. Estás a trair-me? Gritou Diogo. Miguel explicou: é apoio mútuo. Mas Diogo, paranoico, terminou o relacionamento. Miguel, devastado, culpou Rafael: tu trouxeste o caos. Rafael, sozinho, confrontou António: vê o que o teu favor causou. Destruíste tudo. Com o rompimento de Diogo e Miguel, Rafael afundou-se em culpa. Ele passava noites em claro, revivendo as decisões. Aceitar o favor de António fora o catalisador, mas as suas mentiras agravaram tudo. Diogo mudou-se de volta para a casa do pai, mas o silêncio entre eles era palpável. António, arrependido, pediu perdão a Rafael: eu não queria isto. Só queria proteger o meu filho. Rafael respondeu: proteger ou controlar. Miguel, solitário, procurou Rafael novamente. Em um bar em Cais do Sodré, confessaram vulnerabilidades. Eu amo o Diogo, mas talvez não seja o certo, disse Miguel. Rafael, pela primeira vez, admitiu: eu sou gay. Sempre fui. Miguel sorriu: bem-vindo à luz. Esse momento de conexão trouxe alívio, mas também medo: e se alguém visse? Diogo, ao saber da confissão de Rafael, sentiu-se traído duplamente. Confrontou: usaste a minha dor para saíres do armário. Rafael negou: foi inspiração tua.
Mas Diogo, magoado, cortou laços. Adeus, amigo. Essa perda doeu mais que tudo. A família de Rafael pressionava por respostas. No Natal, em uma reunião em Sintra, ele decidiu falar. Mãe, pai, sou gay. O silêncio seguiu-se a gritos. O pai, sai desta casa. A mãe chorou, como pudeste. Rafael saiu, coração partido, mas livre. António, vendo o paralelo, tentou reconciliar-se com Diogo. Filho, aceito-te. Diogo, cético, demoraste. Mas aceitou, lentamente. Miguel, porém, seguiu em frente, deixando Lisboa. Rafael, agora sozinho, refletia no preço, perda de família, amigos, mas ganho de autenticidade. Encontrou apoio em grupos LGBT em Lisboa, mas as cicatrizes permaneciam. Meses após o caos, Rafael reconstruiu a vida. Trabalhava em uma ONG para direitos LGBT em Lisboa, ajudando outros como ele. Diogo e António reconciliaram-se, com Diogo vivendo abertamente, mas sem Miguel. António, transformado, voluntariava em eventos de orgulho. Rafael encontrou Diogo por acaso no Rossio. Desculpa, disse Diogo. Rafael perdoou, todos pagamos um preço. Eles reataram a amizade, mas mudados. Miguel voltou, casado com outro. Fizeste-me ver o que queria, disse a Rafael. Rafael, agora em um relacionamento, sorriu, o favor mudou tudo, para melhor. Mas será que trair um segredo por lealdade é sempre errado, ou depende do contexto?